Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela sua graça que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz não desistiu de nós, mas principalmente obrigado porque ao terceiro dia ressuscitou, e isso nos deu vida eterna e a certeza de que estaremos contigo para sempre. Obrigado por tudo, até os pequenos detalhes. Obrigado porque o nosso corpo está funcionando. Obrigado pela saúde, pelo teto que temos. Obrigado pelo trabalho que temos, pelas condições financeiras, o alimento sobre a mesa. A Ti somos gratos por tudo que temos, porque tudo vem de Ti. Louvado, exaltado e engrandecido seja Teu nome, Pai. Senhor, Tu és o único digno de ser louvado, de ser adorado, de ser exaltado. Tu és maravilhoso, Pai grandioso, santo, 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 Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que foi, que é e que voltará para nos resgatar e para nos trazer uma vida eterna e plena diante do Senhor, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos e te aguardamos com o nosso coração cheios, Pai, da tua presença, ansiosos, Pai, por mais da tua presença e desejosos pela sua volta, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, hoje e sempre, Senhor. Espírito Santo, venha e ministre aos nossos corações, que possamos compreender tudo o que vamos ler, que possamos ter discernimento, Pai, das coisas que vamos estudar, que possamos ter entendimento de tudo, Pai, de cada palavra, de cada significado ali nas suas escrituras, Pai, para que possamos sair cada vez mais cheios da tua palavra, para a honra e para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, ministre sobre os nossos corações. Somos totalmente dependentes de ti, Pai, para entender e compreender sempre as tuas escrituras. Vem e fale conosco. Espírito Santo, derrame sobre nós também os teus dons, conforme a tua vontade, o teu querer e a necessidade. Dom de conhecimento, sabedoria, fé, profecia, milagres, cura, discernimento de espíritos, língua, interpretação, dom de pastoreio, de mestre, de profeta, de apóstolo, de evangelista, dom de serviço. Deus, faça a sua vontade sobre nós, que possamos estar cheios do teu Espírito, para que possamos levar a tua palavra com coragem, para que possamos estar sempre atentos ao Espírito, para não deixar as oportunidades passar, que sejamos sempre guiados pela tua vontade e pelo teu querer, Senhor. Quero te pedir, Senhor, por esse momento de leitura, Pai. Isso aqui é para a honra e para a glória do teu santo nome. É feito para ti, para que através disso nós cresçamos na tua presença, Pai, na tua palavra, Senhor. Então, tem misericórdia de nós, Pai. Continue nos capacitando, Senhor. E abra as portas para que
cada vez mais pessoas, Senhor, sinta o desejo de despertar, Pai, e de estar na tua presença, de entregar as primícias da sua vida, que elas possam deixar o prazer, muitas vezes, que é estar em suas camas dormindo, mas que elas possam realmente entender o quão importante é estar na tua presença. Muitas vezes, muito mais importante do que acordar e ir para uma academia, cuidar do seu corpo, ou então ir para uma corrida. As pessoas muitas vezes têm deixado de estudar a tua palavra, Pai, para buscarem coisas para seus corpos, ou para o seu trabalho, para a sua mente. Senhor, para a honra e glória do teu nome, faça conforme o teu querer, mas desperte, Pai, o desejo de buscar a tua palavra em primeiro lugar, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Pai querido, te peço pela vida de cada um aqui. Só o Senhor conhece os nossos sonhos e desejos. Só o Senhor conhece as nossas lutas e dores, Pai. Derrama então, Senhor, das suas bênçãos conforme a tua vontade e conforme o teu querer sobre nossas vidas. E derrama, Senhor, também da sua transformação e da sua cura sobre nossas vidas, conforme a tua vontade e o teu querer, para que nos tornemos, Senhor, filhos maduros, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço também pela nossa nação, que o Senhor esteja despertando a sua igreja, que o Senhor esteja cuidando das nossas crianças, Pai. O inimigo está cada vez mais se levantando, se colocando de frente, de afrontando as nossas crianças. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dê sabedoria aos pais para saber o que fazer, Pai. Para que a gente não seja dominado, doutrinado por este mundo que só quer derrubar o alicerce que é a família, Deus. Tem misericórdia de nós, pais, e tem misericórdia das crianças, Pai. Que o Senhor se levante, que a sua igreja se levante e se posicione, Pai, para proteger esses que muitas vezes não têm condição de se proteger, Deus. Haja com teu Santo Espírito, nos capacitando, Pai, dando a nós discernimento, sabedoria para enfrentar esses dias que têm vindo, Pai. Assim também te peço pelas famílias, Pai, que o Senhor esteja agindo e intercedendo em meio às famílias. Quantas vezes o inimigo tem afetado e atacado os lares, que a sua misericórdia e o seu poder seja sobre estas casas e que a igreja se posicione e tenha cada vez mais envolvimento dentro dos lares, Pai, para que haja realmente uma transformação, uma reconciliação, uma restituição para a honra e para a glória do teu santo nome. Que as pessoas não temam o seu cônjuge, mas que elas temam a tua palavra, que elas temam ao Senhor e que a confiança deles também esteja sobre o Senhor, somente em ti, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Desperta, Senhor, a tua igreja para as coisas que estão acontecendo e para as que ainda vão acontecer. Desperta a sua liderança, Pai, para que eles possam estar também colocando esses desejos de estar atento e desperto para todas as coisas que hão de vir, Senhor. Que possamos verdadeiramente reconhecer Jesus como Messias. Que possamos, como Ezequiel, mergulhar profundamente no teu rio, que possamos nos entregar totalmente a Ti, Senhor, e que esta nação possa viver o avivamento que o Senhor tem prometido aos seus profetas, para a honra e para a glória do Teu santo nome, para que haja uma transformação no mundo, Pai,
começando em nós, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Traga paz para Jerusalém, traga paz para todo o Oriente Médio, que eles venham conhecer ao Senhor em toda a plenitude, que eles venham viver o Messias em seus corações, que teu Espírito haja naquele lugar de maneira sobrenatural, para que haja transformações, conversões, reconhecimentos, para que aqueles que perderam os seus filhos, entes queridos, marido, esposa, filhos, que o Senhor esteja agindo, Pai, consolando os corações, mas transformando a vida dessas pessoas, que elas estejam cada vez mais próximas de Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Seja conosco no restante desse dia, esteja nos protegendo, nos livrando de toda seta maligna. Que o teu reino já venha sobre nós, que possamos já viver e desfrutar do teu reino hoje, nesta terra, para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas ofensas, o nosso olhar, a nossa língua. Tem misericórdia de nós, Pai, que somos pecadores. E nos ensina também, Senhor, a perdoar como o Senhor tem perdoado. Nos ensina a não guardar mágoa, Pai. Nos ensina, Senhor, a viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer, para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, então, a gente está lendo o livro de Gênesis. Hoje a gente vai ler o capítulo 22. E a gente tem visto já a história da criação. E a gente está entrando se aprofundando na história de Abraão. Já começando a ir para outra parte da história, mas ainda estamos com Abraão. Abraão que Deus trocou o seu nome, Abraão que Deus trouxe várias promessas sobre a vida dele, de que a descendência dele seria mais numerosa do que o pó da areia, que o pó da terra, né, que a areia do mar, e seria mais numerosa também que as estrelas do céu. A gente vê Deus então abençoando Abraão de todas as formas. A gente vê ali Deus agindo também e se sentando à mesa com Abraão. A gente vê a promessa do Senhor então de que Sara aos 90 anos seria mãe e Abraão, aos seus 100 anos, seria pai. A gente vê Deus, então, abençoando os dois, e mesmo Abraão cometendo o mesmo erro do começo da história, porque era algo que ele tinha combinado com a sua esposa Sara. Deus intervém de novo e os liberta daquela situação complicada que eles mesmos se colocaram. Muitas vezes por medo de perder a sua própria vida e, sei lá, que Deus esteja ministrando ainda mais aos nossos corações, que a gente possa aprender com a história deste patriarca, que também é o pai da fé com que a gente segue hoje. A história dele é muito importante, mas é a fé de Sara também, né? É em ter seu filho agora que a gente vai ver sobre Isaac, e que Deus continue falando aos nossos corações e que a gente venha cada vez mais aprender com a história deles, aprender as coisas que devemos e não devemos fazer e entender o quanto às vezes um pequeno detalhe na nossa história pode se tornar uma gigante, uma bola de neve que vai decorrer por eras, né? Abraão aqui, por causa de um pequeno detalhe, trouxe uma egípcia junto com ele, essa egípcia é entregada a ele, e ele tem um filho com essa egípcia. Este filho vai se tornar o grande inimigo de todo o povo de Israel. Então precisamos pensar, cara,
Vale a pena aquela pequena mentira? Vale a pena aquela meia-verdade? As consequências que isso pode trazer pode durar gerações. Ou como disse uma pessoa, às vezes uma pequena mentira vai levar a outra mentira, para que não seja desmentida aquela pequena mentira. E Deus, ele é tão maravilhoso que não, em nenhuma das duas situações, Abraão desmente o que ele falou. E sim, é Deus que tem que intervir e falar: olha, meu servo mentiu. Se você tocar na esposa dele, o bicho vai pegar. Então, tipo assim, e Deus tem que agir de várias vezes de misericórdia. Mas isso é maravilhoso porque mostra que mesmo com os nossos erros e falhas, Deus continua agindo e ministrando em nossas vidas. Então vamos lá para Gênesis capítulo 22. Deus prova Abraão. Então a gente já tem a situação aqui de Isaac já nasceu, Sara já mandou Agar embora. Então agora Abraão só tem Isaac como filho dentro dali da aldeia. A gente vai ter uma passagem de tempo que aqui não relata, mas a gente sabe que o tempo vai passando, né? A gente passou 13 anos de um capítulo para o outro, então o tempo passa. Não tem como ficar. A gente precisa entender que a Bíblia nem sempre está contando coisas numa sequência, né? Mas sim que o tempo passa, e às vezes muito tempo até. Deus prova a Abraão, 22. Versículo 1. Passando algum tempo, aí ó. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Olha que interessante. Se a gente voltar um pouco na história, a maioria das vezes que Deus fala com Abraão, Abraão sempre questiona. Um dos maiores questionamentos é quando Deus fala que vai destruir a cidade e ele vai questionando Deus várias vezes. Mas Abraão, você será pai de nações, Sara terá um filho. Ele fala: não, mas não pode ser Ismael, porque Sara e eu estamos velhos já. Então ele está sempre questionando. E aqui a gente tem uma situação que ele não questiona. Interessante, né? Ele ouve a Deus, Deus o chama, ele responde, né? Eis-me aqui. E Deus dá uma ordem para ele e ele não questiona. Ele vai e vai fazer. Versículo 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar de longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, olha só, voltaremos. Abraão estava mentindo ou ele tinha certeza de que Deus ia dar um jeito? Porque ele manda os servos ficarem ali e ele fala: ó, só vai eu e o rapaz. Então, outro detalhe, a Bíblia não fala a idade de Isaac, fala que algum tempo passa. Aqui na minha versão chama ele de rapaz. Outra coisa, Isaac é quem carrega a lenha para o holocausto. Então, aquela visão daqueles desenhos infantis, a imagem que a gente tem de que Isaac era uma criança não bate.
não bate. Um outro detalhe também que a gente vai ver é que logo depois dessa situação, Abraão vai arrumar uma mulher para Isaac. Então, existe uma grandes teorias de que Isaac já tinha ali entre 20 a 35, 36 anos de idade. Ele já não era mais uma criança. Então, e isso, cara, mostra ainda mais a obediência e o poder. Porque uma criança, você pode até forçá-la aquilo, tá ligado? Mas como que Abraão, aos seus... Vamos colocar aqui uma margem de 30 anos. Porque como isso aqui simboliza o que vai acontecer com Cristo, vamos colocar a margem de 30, 33 anos, vamos colocar essa margem de 30 anos. Cara, Abraão não controlaria Isaac de jeito nenhum. Se Isaac falasse assim, não vou, ele não... Abraão ia fazer o quê? Com 130 anos de idade. Como que ele com a força ia amarrar seu filho? Nunca. Então aqui mostra várias coisas, mostra a obediência do filho ao pai. Significa que Abraão deve ter contado as histórias de Deus e Isaac provavelmente deve ter visto Abraão fazendo essas ofertas várias vezes. E Abraão deve ter contado as histórias que ele deve ter ouvido desde Adão ali até eles, e contado como Deus os livrou do Egito, os livrou de 4 exércitos. Então, Isaac devia ser um rapaz que conhecia todas essas histórias. E é muito legal que a gente vê essa sombra de Jesus ali acontecendo em Isaac, né? Que ele vai ser, a gente sabe, né? Não é nenhum spoiler. Então ele vai ser entregue ali, assim como Jesus também foi entregue. Só que diferente dessa história, Isaac não morrerá, mas Jesus morreu por nós, né? Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaac. Já prova que não era uma criança. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então, aí, ó, Isaac já tinha presenciado isso. Isaac já tinha visto seu pai fazendo isso e provavelmente já esteve junto com seu pai em algum holocausto, em alguma oferta, em alguma entrega ao Senhor. Versículo 8, então respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Aqui a gente pode entrar em vários momentos, né? O que passava pela cabeça de Abraão pode ser várias coisas. Eu acredito que Abraão sacrificou seu filho no seu coração ao ir já. No momento que ele pega o filho e vai ali, ele já está entregando o seu filho na mão do Deus vivo. E ali ele podia várias coisas acontecer. Cara, Deus pode trazer, Deus pode intervir, Deus pode fazer o que ele quiser. Mas olha o Abraão diferente daquele Abraão que entregou sua mulher 2 vezes por medo de morrer. Aqui ele está confiando que Deus ia fazer alguma coisa. Diferente das situações do Egito e com o rei Abimeleque, onde ele teve medo de morrer. Ele não confiou plenamente no Senhor. Aqui já não. Aqui ele está confiando plenamente que o Senhor vai fazer alguma coisa. Afinal de contas, Deus prometeu que este filho seria o filho da promessa. Seria o filho que o Senhor prometeu não só a ele, mas a Sara. Se a gente colocar aqui que Isaac tem 30 anos, uma média, a gente vai ver Sara já com 120. Aí já não era como que Deus ia de novo dar outro filho para ela. Então,
aqui Abraão estava confiando plenamente no Senhor. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão, deixa eu pôr energia aqui. Versículo 9. Quando chegou ao lugar em que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, tipo assim, ele não fez força. O filho dele entendeu o que estava acontecendo e se permitiu. Cara, quando a gente coloca a mais idade no filho, a gente vê a obediência do filho ao pai. E não só a obediência, mas a confiança do que vai acontecer. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus sabia que ele iria ressuscitar no terceiro dia, porque ele falou isso. Quando o povo pede para ele assim, me dê a prova, me dê algo provando que você é, ele fala assim: nenhuma prova darei a não ser a de Jonas. E a de Jonas é que ao terceiro dia ele foi liberto da morte, né, da boca da baleia ali. Então, e ele fala várias vezes aos discípulos que ele vai morrer e que ele vai voltar. E que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele fala ali, ó, esse templo será destruído, mas em 3 dias ele voltará, ele será reconstruído. Então, Jesus tinha a plena confiança em seu Pai, de que iria morrer e de que iria ressuscitar. Quando a gente vê ali no Calvário, quando ele pede para que aquela taça não seja, que livre ele daquela taça, né? Que não seja derramada sobre ele, mas sim que a vontade do Pai seja feita, a gente muitas vezes não percebe que, na verdade, ali é todo o pecado da humanidade sobre Jesus, é Deus se rompendo o relacionamento, é Deus se afastando de Jesus. É o pai se afastando do filho. Por quê? Porque em Deus não há pecado. Então, quando Jesus recebe todo o nosso pecado, há este rompimento. E eu acredito que este é o cálice que Jesus não queria tomar, que é esse afastamento do seu pai. Até que a gente percebe, e isso a cruz deixa muito clara, porque é o único momento de toda a história de Jesus que a gente tem que ele não chama Deus de pai, de Abba, ele chama de Elohim, pai, Deus meu. Deus, por que me abandonaste? Então, neste momento, a dor ali de Jesus era esta, mas com a certeza de que entregando o seu espírito, o Pai, e cumprindo o que foi lhe dado de propósito, o Pai o ressuscitaria no terceiro dia. Cumprindo todas as profecias, cumprindo tudo o que estava escrito. E a gente tem aqui, então, Isaac nessa mesma situação, confiando em Abraão. Provavelmente Abraão falou para Isaac assim: olha, vamos fazer um holocausto porque Deus pediu. A Bíblia não vai relatar aqui, mas, cara, são detalhes que às vezes a gente não pega, mas com certeza Abraão tinha a certeza de que Deus ia agir e Isaac estava totalmente entregue ao seu pai, confiando que Deus também iria fazer alguma coisa. Versículo 10. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Abraão agiu até o final. Cara, é muito massa a história de Abraão, porque mostra isso, né? O quantos erros ele cometeu, quantas vezes ele fez algumas coisas que com certeza não agradou ao Senhor, que Deus teve que intervir na vida de reis, ou então deixou com que ele sofresse a consequência quando ele teve o filho com Agar. Mas, neste momento,
eu vejo o coração de Abraão totalmente entregue ao Senhor, totalmente confiante de que Deus ia fazer alguma coisa. Versículo 11, e ele continua, mas então Abraão lhe estende no versículo 10, né, a mão para pegar a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor, que a gente sabe que é o próprio Cristo, o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz. Olha que interessante, para a gente ouvir a Deus também a gente tem que estar sensível a Ele, estar com o nosso coração para Ele. E Abraão ali, a hora que ouviu a voz do Senhor, parou, respondeu a mesma coisa que ele tinha respondido quando o Senhor o chama no começo do capítulo. E aí ele ouve o que ele estava querendo ouvir, né? Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. E essa passagem também deixa bem claro para a gente que Deus não é a favor. E isso aqui era para mostrar para o povo hebreu mais para frente, né? Porque lembra-se que isso está sendo contado por Moisés, está sendo escrito por Moisés. Isso era para deixar bem claro para o povo hebreu que Deus não é a favor de sacrifício humano. Se eles tivessem entendido isso, eles iam entender que os outros deuses dos outros povos eram totalmente contra o Deus ao qual eles serviram e ao qual libertou eles. Porque os outros deuses, tudo que pede é sacrifício humano, sacrifício do seu primogênito. E aqui a gente vê Deus provando, olha, eu provei o seu coração e o seu coração realmente está em mim. E você entregou praticamente seu filho a mim. Então não precisa tocá-lo, não faça isso, porque eu já entendi que seu coração é meu e eu não sou a favor disso. Porque imagina só, se Abraão tivesse chegado ao final, sacrificado o seu filho, e Deus tivesse que intervir e ressuscitá-lo, aqui isso ia se tornar cultural. Então Satanás poderia enganar as próximas gerações, assim como enganou o resto dos outros povos, de que, se Deus pediu, eu vou soprar ali no ouvido, pedindo também sempre sacrifício do primogênito. Como ele acaba fazendo ali com o povo cananeu, que entregava para Baal o seu primogênito como um sacrifício. E o povo de Israel, no futuro, começa a fazer isso também. A gente tem um rei de Israel que entrega seu filho a Baal. Então a gente precisa estar sempre atento. Deus não é a favor de sacrifício humano. E isso deixa bem claro. Então, por isso que precisamos estar sempre atentos às Escrituras. Então, agora o Senhor sabe, conhece realmente aonde está o coração de Abraão. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Então, provavelmente esse carneirinho estava ali, ó, faz horas. Mas eu acho muito massa, tem um pregador que ele fala assim, subiram na montanha, né, no monte. Ele fala assim, olha como Deus vai agindo. Assim como Abraão subia ali com Isaac, o carneirinho subia sem saber qual seria o seu destino. Então, onde isso me leva? Quando Deus está fazendo uma coisa, aos nossos olhos humanos, muitas vezes parece impossível ou inviável e a gente não está vendo o agir. Mas, de outra maneira, Deus já está agindo. Deus já está provendo aquilo que é necessário para você. Eu gosto muito da história do Luciano Subirá, vou resumir bem ela,
que ele estava num culto, numa igreja grande, lá na frente, Deus mandando ele atravessar a igreja e lá no fundo abraçar um cara que não era de muito abraço. E ele ficou um tempão relutando para ir lá. E até que ele foi. Ao chegar na frente do cara, ele viu que o cara estava de olhos fechados, orando. Mas a hora que ele chega na frente do cara, o cara fala amém e abre os olhos. E o Luciano olha para ele e falou: Eu vim te dar um abraço. E abraça o cara e o cara começa a chorar. E aí esse cara ele tinha problema com paternidade. E ele ouvia as músicas do louvor e ficava indignado muitas vezes de sair por causa das pessoas e das ministrações do povo chamando Deus de pai. E naquela noite, a sua oração, sem o Luciano saber, era de que se o Senhor é pai mesmo, me mande alguém para vir me abraçar. E aí ele fala assim: quando eu termino minha oração, você está na minha frente. Aí o Luciano fala assim: você não sabe a luta que foi chegar aqui. Então, tipo assim, Deus já estava agindo, já sabia o tempo que o Luciano subirá. Olha, é um pastor, cara, usado pelo Senhor, que ouve a voz do Espírito relutando. Sabia o tempo que ele ia levar para chegar lá, sabia o tempo da oração do cara, a oração que o cara ia fazer para no momento certo os dois estar um de frente para o outro e Deus mostrar de novo para os dois o quanto ele é maravilhoso e cuida de nós. Então a situação aqui é a mesma: Abraão subindo com seu filho, acreditando que Deus ia prover de alguma maneira o holocausto. Enquanto isso, tinha um carneirinho sem saber o que ia acontecer com ele subindo do outro lado. E aí, quando Abraão, então, depois de ouvir a voz do Senhor, com certeza ele estava ali pronto para matar o seu filho. Deus falou, os seus olhos se fecharam, sua cabeça se inclinou. Eis-me aqui, Senhor, pode falar. Então, quando Abraão abre seus olhos, então ele vê um carneirinho preso pelo chifre ali no arbusto. Continuando, vou ler o 13 de novo. Abraão ergueu os olhos e viu um carneirinho preso pelo chifre no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. É bem interessante para a gente ter uma noção das situações das coisas. Dentro do Islã, tá? Dentro do Islã, o filho que Abraão levou para sacrificar foi Ismael e não Isaac. Dentro do Islã, então eles acreditam que o filho levado ao monte para ser sacrificado não foi Isaac, sim o primogênito de Abraão, para eles que é Ismael. Então, para eles, quem foi levado a sacrifício foi Ismael. E dentro do contexto judaico, eles acreditam também que quando ele fala que levou 2 servos, eu já vi um rabino falando que um desses 2 era o próprio Ismael, que ele ainda não tinha saído de lá. Então, cara, existem linhas, teorias, várias coisas. E também existe um contexto, acho que a gente vai chegar nisso aqui agora, mas de que isso é judeu contando, na Bíblia não vai ter, de que Sara, a gente vai ver já no próximo capítulo que Sara morre aos 127 anos. Então, naquela teoria de que Isaac foi levado ao sacrifício com 37 anos, traz essa base de que Sara, ao descobrir que Abraão tinha levado Isaac para morrer, ela não aguenta, ela não suporta e ela morre. Quando eles chegam, ela está morta. Existe essa teoria que é levada pelos judeus. Mas a gente, ao ver que Sara morrendo, então, aos 127 anos, a gente sabe que passaram-se tempo de novo e Abraão manda buscar a sua esposa. Então, Isaac aqui está com 40,
com 37 anos. Então ele tinha ali, vamos colocar a situação de que ela não morreu ao saber disso, mas ele tinha ali a idade já próxima dessa situação, que é do casamento dele aos 37 anos. Vamos continuar, versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, ops, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Vou só terminar essa parte. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Mudaram de lugar de novo. Mas olha que interessante, a promessa do Senhor. Então o Senhor jurou e declarou que por Abraão não ter negado, né, a descendência do seu filho será então tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos, isso aqui que eu acho importante, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Se a gente trazer aqui, então, que o Senhor Jesus, aqui, ó, quem está falando com ele de novo é o anjo do Senhor. Uhum. Se a gente trazer a ideia de que o anjo do Senhor sempre é a presença, é o próprio Filho, né? O Deus Filho falando, a gente vai ter aqui o próprio Jesus declarando a sua vinda, a sua descendência vindo do próprio Abraão. A gente tem aqui essa parte aqui que por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Eu tenho na minha visão que quando o Senhor tira o povo do Egito, ali em Êxodo, se não me engano, 19, o Senhor fala para Moisés preparar o povo, e o Senhor chama aquele povo de sacerdotes reais. Deus fala assim: Moisés, prepare esse povo, porque tudo que aonde vocês estão é meu, e vocês serão meus sacerdotes. E aí Moisés prepara aquele povo. Então, a ideia de Deus é que o povo hebreu fosse sacerdote sobre a terra. Ah, Éder, o que isso quer dizer? Pelo meio de vocês todo o povo será abençoado. A ideia era que o Deus vivo fosse pregado a todas as nações através do povo hebreu. Só que quando Deus manda eles se purificarem, se santificarem, porque ele iria vir, o povo faz isso. Se santifica, se purifica ali durante 3 dias e vão ao pé do monte, mas quando eles vêm à presença do Senhor, o seu coração treme de medo e eles não aceitam. Eles ficam com tanto medo que fala para Moisés: Moisés, fala você com Deus. Cara, é maravilhoso porque Deus fala assim: Moisés, prepara o povo porque eu quero falar com o povo. E Deus começa a falar com o povo. Mas o povo fica com tanto medo que fala para Moisés: Moisés, fala você com Deus e o que Deus falar para você a gente vai arcar. Neste momento, a ideia de sacerdócio acaba. Deus tem de novo que dar uma freada no que ele ia fazer e continuar tratando com aquele povo idólatra. E aí ele levanta só um sacerdote real, e isso ele vai levantar mais para frente, porque e aí ele levanta ali Abrão e levanta sacerdotes, os levitas,
para que a voz do Senhor fosse ouvida e para que o pecado do povo fosse redimido. Mas era só um sacerdote. O sacerdote ele tinha que ser descendente de Abraão, perdão, de Arão, troço. Acaba sendo de Abraão também, né? Mas descendente de Arão. Tinha que ser da tribo de Levi. Tinha todo um processo para se tornar sacerdote. E quando a gente vê, então, lá na frente, quando Jesus vem, e ele se entrega, e quando ele ressuscita, e a gente vê em Hebreus, então, que Jesus era o sumo sacerdote segundo Melquisedeque, porque ele era da tribo de Judá e não de Levi. E como a gente leu em Hebreus que Jesus, então, agora é ele quem intercede por nós, a gente tem agora, sim, por meio dela, da descendência de Abraão, todos os povos da terra sendo abençoados, porque Jesus fala o quê? Agora ide por todos os povos levando esta mensagem. E aí a gente vê lá Pedro falando isso para a igreja, falando agora vocês são sacerdotes reais, são geração escolhida, povo escolhido de Deus. E a gente vê também em Apocalipse o Senhor chamando todos os seus de sacerdotes reais, sacerdotes e reis. Ah, Éder, o que é o sacerdócio? É você adorar a Deus face a face. É você ter intimidade com o Senhor, sem precisar de ninguém fazendo esse intermédio por você. Hoje, Jesus é o sumo sacerdote, ele intercede por nós, e nós, como sacerdotes, temos livre acesso ao Pai por causa de Jesus. E isso foi prometido a Abraão. Só que a sua descendência, que Deus tinha escolhido, que é o povo que saiu do Êxodo, não quis. Temeu a presença do Senhor, e nisso fez com que, então, esse plano do Senhor se prolongasse por mais um tempo. Para a gente terminar, versículo 20, os filhos de Naor. Passado algum tempo, disse Abraão a Milca, que Milca dera filhos a seu irmão Naor. O mais velho, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, que excede Azós, Pildas, Gidafle e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor. Então, cara, irmão de Abraão, você imagina a dor de cabeça de Abraão quando vivia com seu pai, vendo seu irmão mais novo tendo vários filhos e ele não. Afinal de contas, ele teve 8 filhos, então, enquanto eles ainda viviam em Harã, com certeza Naor tinha filhos e Abraão não. 24. E sua concubina chamada Reamá teve os seguintes filhos: Tebas, Gan, Taás e Maaca. Então, além dos 8, mais 4. É isso? É, Rapaz, fio pra a dedéu, hein? concubina. O cara teve filho pra caramba. Mas aí a gente já começa a ver um nome aqui que é importante, que foi destacado. É Pai Rebeca. de Rebeca. E sabe o que é interessante? Porque mais para frente, quando a gente vai ver aqui o cara indo buscar a esposa para Isaac, ele não sabe quem é. Entende? Ele não sabe quem é. Mas aqui, quando a história está contando, já coloca o nome dela na história. E quando o cara chega lá, ele faz um plano com Deus ali, né? A gente vai ver isso depois. E a gente está vendo aqui que na história já está colocando, porque podia colocar Betuel e acabou. Por que a história já vai contar ali, ó, pai de Rebeca? Esses foram os 8 filhos de Milca. Então, isso também leva a pensar que realmente o tempo tinha passado ali, que realmente os filhos eram velhos da época que
Abraão moravam junto, porque Rebeca também já tinha idade para se casar. Eles tinham, E parece ser eles filho tinham, do a mais cultura novo. deles era não casar com estrangeiro, né? Ele já levava essa cultura que não podia estar se Sabe o que é misturando. engraçado o delay? É para manter-se o nome, né? A É, ideia é mais ou menos essa. Mas mais para frente a gente vai ver a ideia dessa cultura também para não se perder na idolatria. linhagem. Quando a gente, não só a questão de linhagem, mas no Êxodo, quando pede-se para não fazer isso, é para não se misturar e a idolatria entrar no meio do povo. E quando o povo desobedece, é isso que acontece. É, E aí aqui a gente tem então esse cuidado, e esse cuidado é passado também, Rebeca acaba passando isso também para Jacó. E aí a gente vê a rebeldia de Esaú, porque quando Esaú ouve Rebeca falar isso para Jacó, o que ele faz? Ele faz totalmente ao contrário. Não, já que minha mãe, que é a protetora do meu irmão, mandou ele não casar com nenhuma cananeia, e sim ir buscar alguém da família deles, da nossa família, para se casar, eu vou casar com as cananeias. Esaú ali teve sua, assim como a Jacó teve 4 mulheres, né? Esaú também teve suas 4 mulheres, mas nenhuma da sua própria casa. Então isso era meio que cultural, né? Mas é interessante a gente prestar atenção nisso. O nome de Rebeca já estava aqui antes mesmo de ela ser colocada como esposa de Isaac. Curioso, né? Às vezes a gente só lê e nem presta atenção nisso. Mas a dica de quem seria a mulher de Isaac está aqui. Dois, dois, um capítulo antes, porque no capítulo 23 não vai falar sobre isso. Fechou, gente? O, Alguma dúvida, algum adendo? não, fazer uma observação, né? E acho que essa foi a prova maior, né, de Abraão. E o Senhor, quando lá no início o Senhor chama Abraão para sair da sua parentela, aquilo requeria um certo sacrifício, vamos dizer assim, pequeno, né? Mas de fácil aplicação, vamos dizer assim. E ele obedece, mas Ló ainda vai com ele. Depois, quando ele fala que ele ia dar um filho, Abraão questiona, fala, mas senhor, já sou de idade. E aí ele renova um pacto e fala que ele, todos da família, todos os seus, né, inclusive os seus servos, deveriam ser circuncidados, até aqueles comprados, né? Então ele se circuncida. Isso também exigiu um sacrifício na carne, porque é dolorido, né? Não deve ser nada fácil, né? E, e mais um sacrifício, mas ele faz tanto na deixar a parentela quanto esse ele faz. E novamente aqui agora, sim, o sacrifício onde ele exige muito mais envolvimento, porque é algo que está falando do seu único filho, e não é uma dor na carne, e sim uma dor no coração, é uma dor na... E ele não questiona Deus, né? E ele levanta, aí no outro dia ele vai, ele não falou como das outras vezes, ou então assim, mostra que Deus veio preparando e veio provando Abraão mediante a sua maturidade na fé também. Então, por isso que ele veio, e essa última provação, ela foi de uma força e de uma exigência, vamos dizer assim, tamanha, e Abraão não arredou o pé, vamos dizer assim, ele não deixou de cumprir, né? Então, é interessante isso, porque eu penso que Deus prepara a gente dessa mesma forma.
quando a gente ainda é novo na fé, algumas coisas acontecem, acho que para o tamanho da sua fé naquele momento. E ele vai te fortalecendo ao longo da jornada, ao ponto de, num determinado momento, ele saber que você realmente tem o coração voltado a ele, sabe? Isso é muito interessante a gente ver isso aqui na história de Abraão, né? A caminhada e o crescimento dele, né? Na fé. É isso. Muito bom. Tem a ver com maturidade, né? Se a gente parar, fazer a conta aí, Abraão tinha 75 quando Deus mandou sair, né? E se a gente jogar, então, aí que Isaac tinha 30, Abraão tinha 130. Então, se passaram 55 anos na presença do Senhor. Isso tem que trazer maturidade, né? Tem que trazer intimidade, tem que trazer relacionamento. E isso é maravilhoso, porque só que aí a gente vê assim, quantas pessoas que passam tanto tempo servindo ao Senhor dentro de uma igreja e não tem maturidade, porque não tem relacionamento. E aí, como o Diego falou, quando a prova maior veio, Abraão nem questionou, só foi lá e fez, confiante em tudo que o Senhor já tinha feito durante toda a sua história. Maravilhoso. Fechou? Não tá orando então pra gente encerrar? Dona Leonilda, a senhora pode orar pra gente? Sim, posso sim. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, aqui estamos, Senhor. Mais um dia, começo dessa semana, Pai, para te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Muito obrigado, Jesus, por nossas vidas, Senhor, porque estamos, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, por cada família, Senhor, neste lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos, Senhor, a cada dia, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus, por tudo, Senhor amado, por esse dia, pela noite que passamos, por essa semana que está começando hoje, papai. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por nossas vidas, Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque nós vimos, Senhor, aprender cada dia mais de Ti, papai, e seres obedientes a Ti, a Tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa nação, a nossa cidade, papai, os governantes. Pai, é no Teu nome, Pai, que nós te pedimos, papai querido. Ó Deus, abençoa ali a nação de Israel, Senhor, aquele povo, Senhor amado, para que eles venham, Senhor, acreditar, Senhor, Pai, que o Senhor é o Rei daquela nação. O Senhor é nosso Rei, papai. Oh, Deus, abençoa aquelas mulheres judias, papai, que elas venham compreender, Senhor Jesus, o teu agir, Senhor, naquelas vidas, papai. Pai, muito obrigado, Jesus. Eu te louvo, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos provado. A cada dia, Senhor, nós vemos que o Senhor está mais perto de nós. Pai, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor. Pai, não só hoje, mas para todos sempre, Pai. Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. Deus tem sido maravilhoso com a gente. E como o seu cuidado é incrível e quanto precisamos amadurecer na sua presença. Que Deus abençoe você, que você tenha uma vida cheia da presença do Senhor e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.